Olá, eu sou professora auxiliadora do Centro de Estudos John Knox. Vamos para mais uma aula de Química. Aula 2, Ligações Químicas. Na aula passada, nós vimos um pouco de ligação química. Nós vimos a primeira parte, ligação covalente normal e ligação iônica. Hoje, na parte 2, nós veremos ligações covalentes coordenadas e ligações metálicas, ok? Ligação covalente normal. Um pouquinho da aula passada, estamos revisando o conceito. Então, a ligação covalente normal, ela acontece entre átomos de eletronegatividade acentuada, ou seja, os não metais. E ela acontece pelo compartilhamento de pares eletrônicos. Essa é a principal característica, compartilhamento de pares eletrônicos. É essa a diferença que a gente vai ver. Como se dá esse compartilhamento? A origem dos elétrons. Quando cada átomo participa com um elétron na formação do par eletrônico, nós temos a ligação covalente normal. Neste par formado aqui, cada elétron pertence a um dos átomos ligantes. Então, nós temos aqui esses elétrons desenhados com símbolos diferentes. Nós vemos os elétrons representados por bolinhas para este átomo de cloro e esses elétrons representados por X para esse átomo de cloro. Obviamente, os elétrons são todos iguais, né? Eles estão representados de maneira diferente aqui, para que didaticamente você perceba que este elétron tem origem neste átomo e este elétron tem origem nesse átomo. Então, esse par formado, este elétron é deste e este elétron é deste átomo. Então, essa ligação é chamada de ligação covalente normal, justamente porque este par é formado por um elétron de cada ligação, de cada ligante, tá? Então, este elétron, esse par é formado por um elétron de cada átomo ligante, ligação covalente normal, ok? Então, a origem dos elétrons é que vai determinar o tipo de ligação. Então, essa ligação é ligação covalente normal. Aqui a fórmula eletrônica, ou a fórmula também chamada de fórmula de Lewis, que mostra todos os elétrons da última camada. Forma estrutural plana, ou forma de Cooper, onde um traço representa o par de elétrons compartilhado. E essa representação é a fórmula molecular. Ligação coordenada, também chamada de ligação dativa. Bem, a ligação covalente dativa, ela só ocorre quando o octeto já está completo, ou quando se esgota a possibilidade de covalências normais. Cada par eletrônico coordenado corresponde a 2 unidades de valência, ou seja, corresponde a 2 ligações. Vamos olhar para esse exemplo hipotético aqui, tá? Então, tem um átomo A, esse átomo A, ele tem 6 elétrons na última camada e esse par aqui disponível para fazer uma ligação coordenada, tá? Então, ele já está com o octeto completo e ele tem esse par de elétrons disponível para fazer a ligação dativa. Tá? Então, esse átomo B, ele precisa de 2 elétrons para adquirir estabilidade. Então, a ligação será feita da seguinte maneira. Esses 2 elétrons deste átomo irão estabilizar o átomo B. Vamos para um exemplo? Dióxido de enxofre. Enxofre, família 6A, precisa de 2 elétrons apenas para se tornar estável. Então, como é que vai ficar a fórmula estrutural do SO2? Vamos lá. Então, olha aqui, ó. Enxofre, 6 elétrons na última camada, oxigênio, 6 elétrons na última camada. Quando eles fazem essas 2 ligações, tanto esse átomo de oxigênio quanto esse átomo de enxofre, eles atingem o octeto, eles já estão estáveis, tá? Então, SO, aqui, ó,
já são estáveis. Mas qual é a fórmula da substância desse poluente dióxido de enxofre? SO2, né? Então, como vai entrar esse oxigênio nessa molécula, né? Como vai ser essa representação dessa forma estrutural? Então, o enxofre tem esses dois elétrons disponíveis para fazer uma ligação dativa. É isso que vai acontecer. Esse oxigênio não participa com nenhum elétron da ligação. A ligação será feita com esses dois elétrons aqui, ó. E eu vou representar através de um traço. Na forma estrutural, dois traços representam essa ligação dupla e uma seta representa essa ligação coordenada. Alguns livros mais modernos, mais novos, né, eles trazem apenas um traço, não trazem a seta. Okay? Então, dois traços, dupla ligação, uma seta adativa. Em alguns livros, apenas um traço. Tá? Bem, professor, gás oxigênio tem dativa? Não, não tem dativa. Nós vamos ver, na verdade, a molécula de gás ozônio. Então, gás oxigênio, uma dupla ligação, nós já vimos na aula passada. Dois traços. Mas como será, então, que é a molécula de ozônio? Né? Já que dois átomos de oxigênio atingem o octeto. 6 elétrons na última camada, com 2, 8. 6 elétrons na última camada, família 6A, com esses dois daqui, 8. Uma dupla ligação atingiu o octeto. Como que vai, então, fazer essa terceira, vai entrar esse terceiro átomo de oxigênio nessa molécula? Vamos ver aqui, então, como que vai ser isso. Então, esse oxigênio aqui, ele tem, na verdade, dois pares de elétrons disponíveis, né? E ele vai usar, então, um par de elétrons para estabilizar o próximo átomo de oxigênio. Olha aqui, ó. Esse par de elétrons, então, vai estabilizar esse átomo de oxigênio. Lembrando que ele só vai fazer isso depois que ele já tiver atingido o octeto, tá? Como eu vou representar isso? Dois traços representam essa dupla ligação e uma seta representa a ligação covalente coordenada. H2SO4, ácido sulfúrico. Como é que eu vou representar isso daqui? Ó? Enxofre da família 6A, 6 elétrons na última camada. Os dois átomos de oxigênio ligados aos dois átomos de hidrogênio, que são os dois hidrogênios ionizáveis. Agora, quando vocês olham para a forma eletrônica, vejam que aqui no enxofre, ele tem dois pares de elétrons disponíveis. Obviamente, só vai fazer ligação coordenada quem tiver pares de elétrons disponíveis, tá? Então, o enxofre ele tem dois pares de elétrons disponíveis. Então, um oxigênio vai entrar aqui e o outro oxigênio aqui. Ok? Duas ligações covalentes coordenadas. Vamos para a forma estrutural? Então, duas setas, porque são duas ligações coordenadas. Aqui está a fórmula estrutural, então, do ácido sulfúrico, H2SO4. Monóxido de carbono. O monóxido de carbono forma CO. Vejam que carbono faz 4 ligações. Oxigênio faz apenas 2. O que vai acontecer aqui? O oxigênio, ele vai fazer 2 ligações covalentes normais com o carbono e uma especial, né? Essa especial, então, é a ligação dativa. Então, olha aqui. As bolinhas representam os elétrons da última camada do carbono. E os xizinhos são os elétrons da última camada do oxigênio. Então, ele faz 2 ligações simples, né? Então, fica uma dupla, né? Uma ligação e outra ligação com o carbono. E aqui, ele vai fazer uma dativa com o carbono. Ora, de quem são esses elétrons? Do oxigênio, porque o carbono não tem elétrons disponíveis para fazer ligação coordenada. A família 4A não tem elétrons disponíveis para fazer ligação dativa, tá? Como é que eu vou representar essa ligação? Aí. Ok? Então,
uma dupla ligação, depois uma ligação dativa. Essa é a fórmula do monóxido de carbono. Gente, atenção. A regra do octeto não é absoluta. Existem exceções à teoria do octeto. Dei uma pesquisada nas exceções, tá? Inclusive, existem alguns compostos de gases nobres, porque a teoria do octeto dizia que os gases nobres não formavam compostos, né? A princípio, eles acreditavam que os gases nobres eles eram estáveis e que eles não formavam compostos. Hoje, a gente conhece alguns compostos de gases nobres, tá? Então, dei uma olhadinha, tá? Uma outra exceção à teoria do octeto é o cloreto de alumínio. Então, você vai pensar assim, alumínio é metal, cloro é ametal. E aí, metal e ametal sempre vai ser composto iônico. Não, o cloreto de alumínio não é um composto iônico. Então, dê uma olhadinha nas exceções à teoria do octeto, tá? Dê uma pesquisada. Aí, uma boa tarefa para vocês pesquisarem as exceções da teoria do octeto. Então, existem vários compostos, dê uma olhadinha, tá bom? O número de ligações que o elemento pode fazer, a sua valência, depende então da posição dele na tabela periódica. Vamos olhar alguns exemplos agora e ver o número de ligações coordenadas que ele pode fazer, tá? Então, olha lá, carbono da família 4A, ele não vai poder fazer nenhuma ligação covalente dativa. Ele dispor de elétrons para fazer ligação dativa. Por quê? Porque ele tem 4 elétrons na última camada e ele vai fazer 4 ligações simples. Então, não sobra pares de elétrons ao redor dele, tá? Então, ele vai fazer 4 ligações simples com 4 elementos diferentes, como está aqui no primeiro exemplo. Ele vai fazer 2 ligações simples e uma dupla, como está no segundo exemplo. Ele pode fazer 3 e 1, como está aqui, ou ainda 2 e 2, como no dióxido de carbono, que é o gás carbônico aqui embaixo, tá certo? Então, não sobram pares de elétrons para ele compartilhar uma ligação coordenada. Nitrogênio, família 5A. Então, serve para ele e para os outros membros. Ó, 3 ligações covalentes simples, 3 ligações covalentes simples, 2 e 1 também dá 3. Ou uma tripla, 3 ligações, tá? Aqui, no íon amônio, ele vai fazer 3 ligações covalentes simples e, olha, uma ligação covalente coordenada. Tá? Por quê? Porque ele é da família 5A, ele usou 3 elétrons para fazer a ligação simples e sobrou um par de elétrons. Esses 2 elétrons que sobram, né, esses elétrons, esse par de elétrons que ficam disponíveis para fazer uma ligação covalente coordenada. Então, a família 5A pode fazer uma dativa. Família 6A vai fazer 2 ligações simples com elementos diferentes, ou pode fazer uma dupla, né? Aqui, ó, ele pode fazer uma dativa. Como sobram 2 pares de elétrons, ele pode fazer também 2 dativas. Então, pode fazer uma ou até 2 dativas. E aqui o exemplo do ozônio que a gente já viu, né? Aqui embaixo é o exemplo do ozônio que a gente acabou de ver, tá? Cloro. Cloro, família 7A. Família 7A precisa fazer uma ligação para atingir o octeto. Quando ele faz uma ligação para atingir o octeto, como aqui no caso, ligação molécula, sobram então 6 elétrons na última camada. Sobram 2, 4, 6 elétrons na última camada. Então, sobram 3 pares de elétrons. Então, ele pode fazer até 3 ligações coordenadas, tá? Então, ácido cloroso, isso. Ácido cloroso, ele pode fazer uma dativa. Clórico, ele pode fazer 2 dativas. E no perclórico, aqui ele pode fazer 3 dativas. Tá? Compostos iônicos, covalentes e moleculares. Compostos moleculares. Bem, compostos que apresentam ligação iônica são chamados de compostos iônicos. Os compostos que apresentam ligação covalente, eles podem ser chamados de compostos covalentes ou compostos moleculares.
Para ser chamado de composto molecular, ele precisa apresentar moléculas. O que vai ser essa molécula, né? Ele tem que ter um número pequeno e exato de átomos ligados entre si, tá? Ou seja, vai ser formado por compartilhamento de elétrons, mas tem que ter composição fixa, né? Determinado por um número relativamente pequeno e exato de átomos ligados entre si covalentemente, ou seja, por meio de compartilhamento de elétrons, mas tem que ter uma composição fixa. Vamos olhar aqui, ó. H2, 2 átomos de hidrogênio. Então, formou a molécula H2. HCl, molécula, forma molecular HCl. Água, forma molecular H2O. Tá? Então, esses compostos são chamados de moleculares. Metano, CH4. Ok? Ácido sulfúrico, H2SO4. São compostos moleculares. Os compostos iônicos. Bem, gente, na classificação dos compostos, se tiver pelo menos uma ligação iônica, esse composto ele vai ser classificado como um composto iônico. Tá aqui, ó. Nós vimos agora o ácido sulfúrico, né? Então, se você tirar os 2 hidrogênios do ácido sulfúrico, você tem o íon sulfato. Então, aqui eu tenho o íon sulfato e 2 íons sódio ligados. Então, você tem o sulfato de sódio. Apesar dessa parte desse íon sulfato apresentar ligações covalentes, eu tenho essa ligação iônica. Então, se apresentar pelo menos uma ligação iônica, esse composto é classificado como composto iônico, tá? Então, a parte do íon sulfato tem ligações covalentes, mas como tem essa parte iônica, esse composto é classificado como composto iônico, ok? Composto iônico. Carbonato de bário. Então, essa parte, aqui é um carbono, tá? Carbono dupla O. Então, aqui eu tenho o carbonato, essa parte daqui apresenta ligações covalentes, mas eu tenho essa parte, né, o bário, atraído pelo carbonato de maneira iônica, então esse composto vai ser classificado como composto iônico. Então, aqui está o íon carbonato, está essa barra aqui. Aqui embaixo, o íon carbonato e o íon bário. Se apresentar pelo menos uma ligação iônica, esse composto vai ser classificado como composto iônico, ok? Mas olha lá, eu tenho alguns compostos que apresentam ligação covalente, mas ele não vai ter uma fórmula. Ele não tem uma quantidade determinada de átomos, tá? Então, são chamados de macromoléculas. Olha aqui o texto. As macromoléculas, também conhecidas como sólidos covalentes ou sólidos de rede covalente, são estruturas de massa molar bastante elevada e imprecisa, além de serem formados por uma grande e indeterminada quantidade de átomos que se ligam covalentemente, formando retículos tridimensionais. Essas macromoléculas formam os cristais covalentes ou cristais atômicos. Vamos ver o exemplo? Olha o diamante, olha que coisa mais linda. Mas olha lá, eu não sei quantos átomos estão ligados, eu não tenho uma fórmula. C1000, C10.000, C20.000, C30.000, não tenho. Então, não tem uma fórmula molecular. Então, aqui não é uma molécula. Tá? Então, não é um composto molecular, composto covalente, porque ele é formado por ligações covalentes. Ok? Então, essas ligações covalentes entre esses átomos de carbono aqui, tá? Então, cada átomo de carbono se liga a 4 outros átomos de carbono e vai originando essa macromolécula com a estrutura tetraédrica, tá? Mas não tem um número determinado de átomos ligados entre si. Uma forma alotrópica do diamante é o grafite ou a grafita, né? Aqui ele forma anéis hexagonais, só que no mesmo plano. Tá? Aqui ele vai formando em planos diferentes, né? Essa camada vai se ligando nessa camada, que se liga nessa camada. Aqui não. Aqui ele vai formando em planos, né? Em cada uma das camadas, né? Anéis hexagonais contidos no mesmo plano. Os átomos de carbono realizam duplas ligações. Os átomos de carbono realizam uma ligação dupla e 2 simples nesses hexágonos, e todos no mesmo plano.
não tem um número determinado de átomos ligados entre si. Não tem uma fórmula molecular para isso, tá? E por último aqui, o último exemplo é o quartzo, também muito bonito, né? O dióxido de silício, cujas macromoléculas possuem cada átomo de silício rodeado por 4 átomos de carbono e cada átomo de oxigênio ligado a 2 átomos de silício. Muito bonita também essa imagem, né? São, então, macromoléculas, não tem uma quantidade, não tem uma fórmula fixa, tá? Não tem uma fórmula molecular. Ok? Falei um pouquinho sobre isso, o caráter iônico e o caráter covalente de uma ligação. Na aula passada eu vou completar aqui, tá? Vamos lembrar de eletronegatividade. Eletronegatividade é a propriedade que os átomos têm de atrair elétrons para si. Vamos excetuar os gases nobres, né? Exceto os gases nobres, vamos tirar os gases nobres daí. Então, a eletronegatividade é uma propriedade que na tabela periódica aumenta de baixo para cima e da esquerda para a direita, né? Então, quem vai ser o elemento mais eletronegativo da tabela periódica? Nós vemos então aqui o flúor, o elemento de maior eletronegatividade, 4 é o flúor, né? Então, aqui a gente tem eletronegatividade aumentando no sentido do flúor. O flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Para você avaliar se as ligações elas são apolares ou polares, você pode olhar uma tabela de eletronegatividade e calcular a diferença, né? Se os átomos são do mesmo elemento, obviamente a diferença de eletronegatividade vai ser zero. E esses elementos eles serão apolares, né? Então, se a eletronegatividade ela for igual a zero ou muito próxima de zero, esses elementos eles serão apolares. Aqui são 2 átomos do mesmo elemento. A eletronegatividade do cloro é 3, então a diferença vai ser zero. Todas as vezes que for o mesmo elemento, Cl, Cl, H, H, sempre for o mesmo elemento, a diferença vai ser zero, ele vai ser apolar. Aqui nós temos 2 elementos diferentes, mas que possuem também a mesma eletronegatividade. A diferença também vai ser zero, ele também vai ser apolar. Bem, quando é que ele vai ser polar? Ele vai ser polar todas as vezes que a diferença de eletronegatividade for diferente de zero. Ácido clorídrico, né, HCl, 2,1 e 3. A diferença é 0,9. Mas veja o segundo exemplo. Iodo e flúor. A diferença aqui é 1,5. Veja que a diferença ela é muito maior, né? Aqui eu tenho um composto covalente, né? Cloro ligado com hidrogênio. Aqui também eu tenho um composto covalente, flúor ligado com iodo. Mas a diferença aqui ela é muito maior, né? Então, essa ligação ela é muito mais polar do que essa daqui. Mas a diferença é 1,5. Quando essa diferença ela ultrapassar 1,7, a atração exercida por um dos átomos sobre o par eletrônico ela chega a ser tão grande que o átomo vai arrancar o elétron do outro. E essa ligação ela pode ser classificada como ligação iônica. Esse valor 1,7 foi determinado por Linus Pauling. Tá? Então, se esse valor ultrapassar 1,7, essa ligação não é mais classificada como ligação covalente, mas é classificada como ligação iônica. Então, você pode fazer a diferença de eletronegatividade, olha aqui, por exemplo, do cloreto de sódio. 3, 0,9. Então, a diferença é 2,1. Então, ela vai ser classificada como ligação iônica. Olha o próximo exemplo. 4 e 0,8, 3,2, maior do que 1,7. A ligação ela é iônica. Ok? Então, 1,7, Linus Pauling determinou que acima de 1,7, essa ligação é classificada como ligação iônica. Se vocês fizerem a diferença entre alumínio e cloro, vocês vão ver que não vai dar. Que vai dar acima de
1,7. Tá? Então, as ligações, de acordo com a diferença de eletronegatividade, né, elas podem ser apolares, polares ou iônicas, tá? Então, apolar, onde não tem diferença de eletronegatividade, vai aumentando a diferença de eletronegatividade, elas podem ser polares, e quando essa diferença de eletronegatividade ultrapassa 1,7, então o átomo consegue arrancar o elétron do outro, e aí essas ligações são classificadas como ligações iônicas. Ligação metálica. Ocorrência. A ligação metálica é o tipo de ligação que acontece entre metais. Então, nós vimos que na ligação iônica acontece entre metal e ametal. Na ligação covalente, ela acontece entre ametais. E agora, a ligação metálica acontece entre dois metais. Os dois metais, eles têm baixa eletronegatividade ou alta eletropositividade, como queira. Na ligação metálica, olha, essa imagem mostra o quê? Que nenhum dos dois quer ficar com os elétrons, né? Os dois têm tendência a doar elétrons, né? São átomos de tendência a doar elétrons. Eles precisam doar elétrons para se tornarem estáveis. São átomos grandes, de baixa energia de ionização. É fácil arrancar um elétron do metal. Ele tem tendência a doar elétrons, né? Como ele tem tendência a doar esse elétron vai sair, né? Vai facilmente ser extraído desse metal. Então, o que vai acontecer? Qual é a principal característica da ligação metálica? É a formação do mar de elétrons. Então, esse elétron vai sair e vai ficar circulando no metal. Então, é isso que está representando essa imagem. Na ligação metálica, vai ocorrer a formação de cátions, esses cátions vão ficar em posição mais ou menos fixa, e esses elétrons vão ficar circulando ao redor desse cátion, tá? Então, esse maisinho está representando esses íons positivos, esses cátions, e essas bolinhas vermelhas circulando estão representando esses elétrons livres, esses elétrons circulando ao redor desses cátions, ou esse mar de elétrons, tá? Então, a principal característica é a presença desses elétrons, essa liberdade que esses elétrons têm de se mover ao redor desse cátion é que vai dar a principal característica dos metais, tá? Esses elétrons circulando que vai permitir, por exemplo, a alta condutibilidade elétrica dos metais. Então, por que os metais são bons condutores de eletricidade? Porque esses elétrons ficam livres, ficam soltos, então causam uma diferença de potencial e esses elétrons fluem através do material. Ok? Aqui uma outra imagem, né? Mostrando que esses elétrons estão livres. É uma outra imagem para mostrar esse mar de elétrons, né? Então, cátions em posição mais ou menos fixa e os elétrons livres circulando. Uma outra imagem para mostrar a mesma coisa, né? Elétrons soltos, livre movimentação por todo o metal. Aqui seriam íons de prata. Então, a principal característica é a formação de um mar de elétrons. Ou alguns chamam de nuvem de elétrons, formada pelos elétrons da última camada dos átomos. Vamos lembrar, né, que são os elétrons da última camada que estão disponíveis, tá? Então, são os cátions fixos e os elétrons da última camada circulando. Vamos lembrar que, em geral, os átomos dos metais têm 1, 2 ou 3 elétrons da última camada, e essa última camada é mais afastada, e, consequentemente, pouco atraída, fácil arrancar esses elétrons, né? O resultado é que esses elétrons transitam livremente pelo reticulado. Desse modo, os átomos perdem elétrons transformando-se em cátions, os quais podem logo depois receber elétrons e voltar para a forma de átomo neutro e assim sucessivamente. Como naquela imagem, né? Do átomo recebendo e devolvendo o elétron em seguida, né? Concluindo, podemos dizer que, segundo essa teoria, um metal seria um aglomerado de átomos neutros e cátions mergulhados em uma nuvem ou um mar de elétrons livres. Costuma-se também dizer que esses elétrons estão deslocalizados. Assim, a nuvem de elétrons funcionaria como uma ligação metálica, mantendo esses átomos unidos. E essa ligação é tão forte, que faz com que os átomos tenham alto ponto de fusão, né?
são sólidos, a temperatura ambiente, a maior parte deles, e todas essas características deles, tá? Então, metal é sólido, constituído por átomos metálicos em posições ordenadas, com seus elétrons de valência livres para se movimentarem por todo o metal. Características dos metais, propriedades. Condutibilidade, são excelentes condutores de corrente elétrica e de calor. Por que são excelentes condutores de corrente elétrica? Porque os elétrons estão livres. Maleabilidade, capacidade de produzir lâminas, chapas muito finas. Ductibilidade, capacidade de produzir fios. É importante saber essas propriedades dos metais. Brilho, apresentam brilho quando polidos. Os não metais não apresentam brilho, exceto o diamante, né? Alta resistência à tração, utilizada em construção civil. São os metais que cabo de aço, né? Mantêm suspensos os elevadores, os vergalhões que constituem o concreto armado. Altos pontos de fusão de ebulição, geralmente são sólidos em temperatura ambiente. A gente vai ver as exceções daqui a pouco. Os metais, em geral, fundem e fervem em temperaturas elevadas. Isso acontece por quê? Porque essa nuvem eletrônica, essa ligação dos átomos, ela é muito forte, né? Esse tipo de ligação é muito forte e você precisa de muita energia para romper a ligação metálica. Aqui alguns exemplos de temperatura de fusão. Olha, o ouro, por exemplo, funde a 1064 graus. Exceção, o mercúrio. O mercúrio é um metal líquido, né? É uma exceção. Bem, não dá para falar em metais se não falar em ligas metálicas. A maior parte dos metais que nós utilizamos, ele é utilizado em forma de ligas que melhoram a qualidade ou o uso dele, né? Então, as ligas metálicas, o que são as ligas metálicas? Ela tem em sua composição mais de um metal ou às vezes algum ametal também junto, tá? Essas ligas, elas têm as características que o metal puro ele não possui. Por exemplo, o ouro. O ouro, muito utilizado na confecção de joias, obviamente, ele sozinho ele é mole. Então, se você fizesse uma joia de ouro, ela iria se deformar, iria amassar. Já o ouro 18 quilates, que é uma liga metálica, não, ela permanece com o mesmo formato durante anos, tá? E não amassa, não deforma, tá? Então, as ligas metálicas possuem algumas características que metais puros não apresentam. Por isso, elas são produzidas industrialmente e muito utilizadas. Aqui, a amálgama, né? Antigamente muito utilizada, hoje não mais, né? A gente consegue melhor resultado com amálgamas da cor do próprio dente, né? Com outro material. Então, o bronze, usado na produção de sinos, medalhas, moedas. Latão, usado na produção de instrumentos musicais. Aço comum, tá? Que é diferente do aço inox na sua composição. Então, o aço comum é uma liga de ferro com 0,1 a 0,8% de carbono, que é empregado na construção civil, na produção de veículos, fogões, geladeiras. Hoje tem muito mais plástico nesses eletrodomésticos, né? Aço inox. Aqui está a diferença do aço comum e do aço inox, né? O ácido comum, liga de ferro, com essa quantidade de carbono, tem uma maior resistência à tração do que o ferro puro. O aço inox, por exemplo, tem essa quantidade de 0,1% de carbono, tem cromo e tem níquel, que obviamente são muito mais caros, né? Não enferruja como acontece com o ferro e o aço comum. E é muito mais leve também, né? O alumínio também é usado em construções, fabricação de utensílios domésticos, em latas. O alumínio tem uma grande vantagem, que é um metal bem leve, né? Usado também em metais para a confecção de coisas para avião também, justamente porque ele é leve. Cobre usado em fios elétricos, na construção de alambiques, etc.
Antigamente usava muito para panelas também, né? Hoje descobriu que libera substâncias tóxicas. Ligas metálicas, como o magnésio, faz rodas de magnésio para automóveis. E vamos fechar a nossa aula com chave de ouro, né? Vamos fechar com ouro a nossa aula. O ouro, então, 18 quilates, é uma liga que tem ouro e tem cobre, não é puro, né? Nós não utilizamos ouro puro para a confecção de joias. É isso aí. Não se esqueça de pesquisar, então, as exceções à teoria do octeto. Faça os exercícios da sua apostila. Se vocês olharem a apostila e eu seguir os itens de acordo com o que vem na apostila, né? A aula está baseada bastante na apostila de vocês. Leiam, estudem, façam os exercícios, ok? Até mais.